com a graça de Deus, né, conseguimos caminhar. Primeiro domingo nós falamos do voto, significado do voto. É melhor não fazer, se fizer, cumpra. A gente tem que lembrar que casamento é um voto, nós fazemos voto. E temos que honrar esse voto. E aí, ao longo dos domingos, o primeiro foi na alegria e na tristeza. A vida do casal tem momentos de alegria e tristeza, não é só alegria. E também não é só tristeza, né? Tá louco, aí é ruim demais. Tem as duas coisas, temos que... Vimos também na riqueza e na pobreza. Temos, às vezes, tempos de fartura. E temos também tempos de privações, temos que aprender a conviver e honrar o voto, e vimos os desafios de honrar os nossos votos nesses momentos. E hoje nós vamos falar da saúde e na doença. Lembrando que nós nos inspiramos aqui nesse livro, que na verdade é uma história real, de Kim e Carpenter, que em novembro de 93, 2 meses de casado, um acidente, ela ficou com amnésia, não lembrava nada do marido. E aí ele não tinha nada, sentimento ela não tinha nenhum. Porque a gente fala, não sinto mais nada, pastor. Não é sentimento isso, é compromisso. E esse homem que amava, jovem, casados, 2 meses, ele tinha que tomar uma decisão, honrar os votos. Ele honrou. E ele então reconquistou ela. E uma oportunidade que nós temos, está sempre renovando nossos votos, para começar de novo os nossos relacionamentos, uma bênção muito grande. E essa história real aconteceu em 93, depois ele escreveu esse livro e se transformou até num filme, Para Sempre, que é inspirado na história real. Não é realmente muito fiel à história, até porque na história o casal cristãos, ela era uma moça muito consagrada na igreja, a família toda. E eu acho a história real mais bonita do que a história do cinema. Mas é questão de gosto, não é verdade? Hoje então nós vamos falar e encerrar os desafios de se manter o voto na saúde e na doença. Vamos abrir lá em Eclesiastes, nós já acabamos de ler no meio do culto, mas vamos ler apenas, eu não vou ler todo, apenas do verso 7 a 10, Eclesiastes, e você pode deixar aberto sua Bíblia. O livro de Eclesiastes é um livro difícil, esse texto é um texto difícil, mas as vantagens que tem, né? Você está sempre se reciclando, né? Eu estou fazendo uma pós-graduação lá e o meu professor tratou desse assunto, fui pesquisar, ele tem uma mensagem muito bonita e nos ajuda a manter assim a segurança, porque é muito difícil trabalhar de livro de Eclesiastes, ele tem afirmações assim intrigantes, tá? Então, já vou dizendo de antemão, né, que nada que eu falo aqui é meu, tudo que eu falo aqui eu busquei em fontes, em muitas fontes. Se eu citar todas as fontes, eu tenho uma nota de rodapé desse tamanho aqui, que nem alguns livros que eu tenho, que tem 3 linhas e o resto tudo rodapé, né? Então fica aí essa dica, né? Dr. Davi Charles Gomes, professor nosso, uma benção, me ajudou muito a compreender esse texto, que é um texto muito difícil. Mas essa parte que nós vamos ler, ela nos convida a uma celebração da vida, tá, em família, da vida que nós temos aqui. E diz assim então, Eclesiastes, capítulo de número 9, versos 7 a 10. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe o teu vinho com coração contente. Pois há muito que Deus se agrada das tuas obras. Sejam sempre alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida vã, os quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vida vã. Porque este é o teu quinhão, a tua recompensa, né, nesta vida e do teu trabalho que tu fazes debaixo do sol. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, no céu, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Vamos orar então, gente, pedindo a bênção de Deus para essa noite. Ó Pai, estamos aqui na tua casa de louvor, de adoração, nesse tempo de comunhão com o Senhor, com os irmãos, pedindo a tua bênção, a tua direção, Senhor. Abençoe a tua palavra, abençoe, ó Deus, a mensagem que será transmitida ao coração do teu povo essa noite. Que teu Espírito Santo, ó Pai, realmente fale ao coração de cada um de nós, nos dando a tua direção, nos dando, Senhor, a tua unção, ó Pai, nos dando compreensão da vida, nos ajudando nos desafios, Senhor, de viver a nossa vida debaixo
do sol, Pai, aqui nesse mundo, nesse momento, que é o hoje que o Senhor nos deu para cada um de nós, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, abençoe os casais, abençoe as famílias, abençoe os lares que enfrentam desafios. Abençoe aqueles pais, ó Deus, que têm filhos jovens, que irão em breve, Senhor, se unir em matrimônio, Senhor. Que os pais tenham sabedoria para orientar nesta área. Que as famílias sejam fortalecidas, que os casamentos sejam restaurados, Senhor. E que a Tua igreja seja muito abençoada. É o que eu te peço e agradeço, no nome de Jesus. Amém. Esse é o nosso desejo, a nossa oração, né? Que realmente o povo de Deus seja abençoado nessa área. Porque falar assim, pastor, eu já estou viúvo, eu não pretendo me casar mais, ou qualquer outra circunstância, isso não serve para mim, serve. Porque você tem um filho, você tem uma filha, você tem um sobrinho, uma sobrinha, e é uma área que está cada vez mais difícil. E a Bíblia orienta que as mais antigas, as mais experientes, ensine as mais novas a amarem os seus maridos. Então, precisaria haver mais, sim, dentro da nossa casa, uma conversa mais franca sobre o que é o casamento, o que é um voto de casamento. Na hora que começa a namorar, nós já devemos estar preparando os filhos. Você está namorando para quê? Qual o propósito do seu namoro? É realmente para conhecer o seu cônjuge? É realmente para né, você ver se é a pessoa certa, que você ama essa pessoa? Você vai fazer votos. Então, tudo isso foi trabalhado ao longo desses meses. E o último é esse, gente. Na saúde e na doença. E eu escolhi esse texto, poderia ter pego Eclesiastes 10, que vai falar justamente, lembra o teu Criador nos dias da mocidade, antes que venham os maus dias, dos quais, vem a dizer, não tem nele contentamento. Ele descreve toda a nossa velhice. Mas esse texto aqui, ele é interessante, porque eu vejo um lado ainda forte, né? Ele fala da limitação da nossa vida aqui, mas ele encerra com uma celebração e com um tom de esperança, e muito voltado para as famílias, especialmente para os casais. Você sabe que nós precisamos já tomar algum cuidado quando a gente lê Eclesiastes? Eu vou pedir para colocar no outro slide aqui. Vocês já viram essa expressão, carpe diem? Significa aproveite o momento, viva o dia, carpe diem. Esse termo muito antigo foi cunhado, vamos dizer assim, pelo poeta Horácio, filósofo, e uma frase um pouco maior em latim, que significa colha o dia de hoje e confie o mínimo possível no amanhã. Essa filosofia, essa visão era muito forte no mundo antigo, no mundo grego-romano. Para você ter ideia, o apóstolo Paulo, quando ele trata da questão da ressurreição de Jesus Cristo, ele vai usar essa filosofia como um contraposto, assim, como um contraste, Essa filosofia, ela só serve, abordando ela negativamente, porque tem um lado bom, vamos celebrar a vida, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, mas ela era aplicada negativamente. Porque para aqueles que não têm esperança, além dessa vida, o que resta? Paulo fala, se a nossa esperança em Cristo resume essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Aí ele vai dizer assim, olha, se nós não temos essa esperança, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Isso é chamado de um existencialismo. Tudo se resume aqui. Comamos e bebamos, que amanhã morreremos, gente. Então, essa filosofia que existia na época, uma filosofia negativista. Você celebrar a vida e aproveitar as coisas dessa vida de uma perspectiva muito negativa. Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Ou seja, não tem nada depois daqui. Mas nós não. Nós que conhecemos a palavra, nós não temos essa perspectiva. Por que eu estou falando isso? Nós estamos falando de saúde e doença. Comamos e bebamos e vivamos com as nossas esposas, nossa família, porque amanhã morreremos, tudo vai se acabar. Não é essa perspectiva negativista, existencialista, de uma filosofia antiga, que a palavra de Deus até combatia. Tá? Não, a nossa filosofia aqui é outra. Tá? A nossa filosofia, sim, nós vamos celebrar a vida, porque aqui ela é uma só, mas ela não para aqui, ela continua. Nesse aspecto, o livro de Eclesiastes é a grande dificuldade de tratar desse livro, porque ele é um livro muito realista. Quando nós vamos ver o livro de Eclesiastes, eu acho muito interessante, pedir para mudar o slide aqui para a gente, vida debaixo do sol, uma das expressões mais usadas no livro de Eclesiastes, só perde para essa outra vaidade que eu vou falar agora um pouquinho.
Então, a única vida que nós temos debaixo do sol é realmente a única. Mas depois, nós temos uma vida eterna. Nós temos esperança eterna. Mas essa vida que Deus nos deu, ela é uma só. Então, nós temos que realmente olhar para ela e valorizar ela. E apreciar e saborear e vivê-la da melhor maneira possível, gente. Porque aqui, nesse mundo, é uma só. A Bíblia diz que o homem está ordenado morrer uma só vez e depois disso o juízo. Então essa vida é uma só. Essa vida que Deus te deu, na família que Ele te colocou, no contexto que Ele te colocou, é uma vez só. Então pensa nisso, não no sentido negativo, naquela filosofia antiga, comamos e bebamos, então vamos curtir a vida, pastor, porque o negócio está acabando, entendeu? Não tem aquela história assim? Por exemplo, tem alguns prazeres que nos matam, né? Cigarro, alguma coisa assim. A turma fala assim, olha, morre aos poucos. Né? Aí a turma usa aquela expressão, mas não tenho pressa, vou morrer devagar. Né? Não tem negócio assim, né? Então, isso está embutido na nossa cultura popular. A gente fala da morte, a gente tem consciência que a vida é uma só, mas no fundo, ou a gente vai cair numa coisa muito vazia, tá? Num existencialismo vazio, ou a gente vai cair num experiencialismo que a gente vê às vezes. Então, comamos e bebamos, curte a vida, usa de tudo, aproveita, porque é uma só. E o que a Bíblia nos propõe? O livro de Eclesiastes é um livro que fala muito da vaidade. Ele ocorre 36 vezes essa expressão. Na língua original, ela significa vapor, sopro, vaidade. Vaidade, vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Mas vaidade aqui é o seguinte: a vida é uma vaidade para aqueles que não têm esperança. E mesmo para aqueles que têm esperança, nós não podemos colocar o nosso coração nessas coisas que vão passar. Tudo passa. E eu acho interessante que o capítulo 9 começa com o verso 1 dizendo assim: deveras me apliquei a todas estas coisas para claramente entender tudo isto, que os justos e os sábios, os seus feitos estão nas mãos de Deus. Se é amor ou se é ódio que está à sua espera, não sabe o homem, tudo lhe está oculto no futuro. Olha que coisa interessante como ele começa. Gente, nós estamos caminhando já quase para o final desse livro. Quando ele diz aqui, deveras me apliquei a todas estas coisas, para claramente entender tudo isso, ele tinha uma dúvida, ele tinha um problema que ele não entendia. E durante todos os outros capítulos, ele vem refletindo sobre esse problema. A vida essa vaidade da vida, essa vida tão passageira, que ele diz assim, que os justos, os sábios, os seus feitos estão nas mãos de Deus. O que nos espera no futuro, nós não temos controle. Nós não sabemos o que nos espera. Se amor é ódio, nós não sabemos. Tudo está oculto para nós. Mas é interessante que quando você continua lendo o texto, então, olha, nós temos esse quadro. Você não sabe o que te espera. Tá? Se você está fazendo as coisas, achando o seguinte, vou fazer tudo certinho, que tudo vai dar certo. Eu não vou ter problema na minha família, no meu casamento, nos meus filhos, saúde, prosperidade. Não é assim que funciona. Nesse mundo, não. Porque nós vamos descobrir no final de tudo, é interessante que lá naquele capítulo que nós lemos, né, quando ele fala que lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, já é uma grande dica aí. O que nós podemos fazer então, se nós não temos certeza do futuro? Eu vou fazer então tudo errado, porque eu vejo pessoas fazerem coisas erradas e tudo dá certo para elas. E eu vejo pessoas fazerem tudo certo e coisas erradas acontecem. Para quem não tem esperança no futuro, gente, deve ser desesperador. Comamos e bebamos que amanhã morremos, mas nós temos esperança. E nós sabemos que nós vamos prestar contas a Deus. E nós sabemos que nesse mundo a conta não fecha. Esse que é o grande problema. Então, muitas vezes você vai passar por dissabores, por dificuldades, por injustiças, por doenças que vão invadir sua casa, vão bater na porta da sua casa, no seu filho, na sua esposa, no seu marido. E você fez tudo certo. Me explica isso aí, pastor. O que eu devo fazer então? É quando nós entregamos para Deus, descansamos em Deus. E se eu fosse fazer um resumo do que ele vai falar agora, seria mais ou menos isso. A vida tem sentido sim. Primeiro, porque nós somos aceitos por Deus. É uma frase que ele vai usar nesse texto que nós acabamos de ler. Então, o que eu devo fazer? Permanecer. 3 coisas que ele coloca aqui. Permanecer com as vestes brancas, pureza e transparência. Em todo o tempo. Em todo o tempo.
Eu vou pedir para você acompanhar a leitura. Vamos ficar com o texto aberto aí. Olha o que ele diz. Ele diz assim, olha. Vai e come com alegria o teu pão e bebe o teu vinho com o coração, verso 7. Pois há muito que Deus se agrada das tuas obras. Primeira coisa, você que já é aceito por Deus, a vida vai ter sentido, porque ela vai além do que está aqui. Ela vai além, tá? Outra coisa, agora eu vou aplicar isso na minha vida. O que devo fazer? 3 coisas que coloca. Sejam sempre alvas as tuas vestes. Alva, veste, o que tem na Bíblia? Pureza, gente. Sempre alva. Olha a ideia de continuidade. De algo que tem que estar constantemente. A roupa às vezes suja, a gente vai lá e lava de novo. O que ele está dizendo é que nós nunca vamos errar, nós nunca vamos falhar. Nós não temos certeza de nada no futuro, está tudo nas mãos de Deus. Eu entrego o descanso. O importante é que eu já sou aceito por Ele. Quando as minhas obras são aceitas, eu também sou aceito. Isso é um princípio bíblico. Tá? Eu já sou aceito por Ele. E o que acontece? Eu devo então ter uma vida justa diante dEle. E quando eu falhar, eu vou lá e limpo minhas vestes. Constantemente, em todo o tempo. Manter minhas roupas limpas diante de Deus. Segunda coisa, permanecer o óleo sobre a cabeça. Óleo sobre a cabeça na Bíblia é consagração. Então, o óleo da unção, consagração e serviço. Servir a Deus é o próximo. Isso só faz sentido para quem tem Deus. Quem não tem Deus, esse livro não faz sentido nenhum. É tudo um vazio, é vão. Permanecer justo com o Senhor. Uma vida de serviço. E por fim, olha, ele fala, jamais falte, constante e perseverante. Vida de consagração e serviço. E o terceiro ponto que ele coloca, permaneça fiel às tuas obras. Tudo que vier à tua mão, faça conforme as tuas obras. Pois para onde nós vamos, irão cessar as nossas obras. A vida vai cessar aqui. Aqui é uma só. Eu devo viver da melhor maneira possível. Vou enfrentar problemas, dissabores, doenças, enfermidades, se bem ou mal, eu não sei. Deus é que sabe o que me espera. O dia de amanhã está nas mãos de Deus. Mas para mim o que cabe? Essas 3 coisas que eu acho assim que elas resumem, vamos dizer assim, os nossos compromissos. Vestes brancas, óleo sobre a cabeça e permanecer fiel às suas obras. Tudo quando vier à tua mão, faze conforme as suas forças e fique em paz. Mas o que isso tem a ver com o relacionamento, com a família, com a celebração da vida, pastor? Eu pincei assim, esses 3 pontos nesse texto, para agora eu falar, enquanto isso, filho, olha que coisa linda, Deus é maravilhoso. Apesar de todos os problemas que a gente enfrenta nessa vida, apesar das doenças que vão ocorrer, porque todos nós vamos enfrentar de um jeito ou de outro. Alguém tem dúvida aqui? Ninguém fica para semente, diziam os antigos. Deus já nos deu coisas maravilhosas para nós celebrarmos enquanto tivermos, mantendo as nossas vestes limpas, sempre o óleo da consagração do serviço, fazendo aquilo, sendo fiel conforme as nossas forças, o que Deus colocou sobre as nossas mãos. E aí eu acho lindo que ele vai falar nesse texto da celebração da vida, mantendo o voto na saúde e na doença, quer seja na saúde, quer seja na doença, celebre a vida. Você já viu essa expressão mangiare, bere e amare? É uma expressão italiana. Como eu já nos livrei daquele pensamento, comamos e bebamos, que amanhã morreremos? Não. Eu vou morrer, mas eu tenho uma vida eterna. E eu tenho que prestar conta ao meu Deus. Eu quero estar com as vestes limpas, uma vida de consagração e fiel ao Senhor. Mas enquanto isso, olha que coisa linda. Deus está nos convidando a uma celebração da vida. Mangiare, bere e amare. Comer, beber e amar. São as 3 coisas que estão claramente aqui nesse texto. Olha lá, vamos lá. Primeiro, celebre a vida. Olha lá, olha o texto seguinte. Pode mudar lá para a gente o slide. É o que ele diz, diante de tudo isso que você tem na vida, você tem certeza que um dia você vai partir. A vida aqui é uma só, meu filho. Tá? Você mantém as suas vestes limpas, você mantém uma vida de consagração, seja fiel naquilo que Deus colocou nas tuas mãos, faz conforme as tuas forças. Isso aplica até o comer, beber, amar, né? Vai, pois, come com alegria o teu pão. Come com alegria o teu pão. Deus nos dá o pão, o sustento, as pequenas coisas dessa vida, para nós comermos, celebrarmos e nos alegrarmos. Bebe gostosamente o teu vinho. Olha que coisa interessante. A Bíblia está dizendo que esse período que nós estamos aqui, nós vamos vivê-lo com esperança, celebrando aquilo que Deus nos deu. Come com alegria o teu pão, bebe gostosamente o teu vinho. Ele vai dizer, pois, o porquê disso, a razão, porque Deus já me aceitou, já falei disso lá em cima, não vou tratar mais disso agora. O comer, o beber
E logo em seguida ele vai falar do amar. Mas vamos pensar no comer e no beber. Como é difícil a gente lidar com esse negócio, né? É tão difícil esse negócio de vinho, porque você tem uma ala que vai dizer não é pecado tomar vinho, né? E aí aquela hipocrisia danada, o camarada todo domingo ele toma um vinho, ou toma uma cerveja em casa. Aí quando vem um irmão da igreja, principalmente se for um presbítero, aí daquele dia ele não toma. Né? Aquele dia não toma, né? Para não fazer feio. Aí quando ele vai fazer a visita na casa do presbítero, o presbítero também toma todo domingo. Aí quando chega o visitante da igreja, ele também não toma. E fica aquela coisa esquisita, ninguém fala, para não ficar chato. Será que Deus não quer que nós tomemos junto, então, que é melhor? E não acha hipocrisia, vamos tomar e comer e beber junto, gente? Claro que a Bíblia condena a embriaguez, gente, isso aí é um problema. E quem tem problema com isso é doente, precisa se tratar. Mas vinho está totalmente associado com alegria. Eu postei há pouco um texto no Facebook, com uma meditação sobre isso, e que Deus, né, Ele que manda chuva, manda tudo que é necessário para que o homem possa produzir o vinho para alegrar o seu coração. Vinho está associado com celebração, com alegria. Celebrar a vida que Deus nos deu, as pequenas coisas, as grandes coisas que Deus nos deu. E dentro do contexto da família, então nem se fala. Come com alegria o teu pão, bebe gostosamente o teu vinho. Não comamos e bebamos que amanhã morreremos, não é isso. Vai para o outro texto, gente, vai lá para frente um pouquinho. E o que mais ele fala? Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias de tua vida fugaz. Fugaz aqui é aquela palavrinha que eu coloquei para você, vaidade, os quais Deus te deu debaixo do sol. Deixa eu falar uma coisa, lembra de novo disso, a tua vida aqui é uma só. Você vai experimentar esse amor por uma pessoa que Deus te deu uma vez só. E vai passar rápido. O tempo é curto. Está passando muito rápido. A ideia de vaidade é um sopro, é uma coisa que você nem percebe, já foi. E o amare aqui, então, as três expressões, mangiare, bere e amare. Não é pecado não, gente. É celebração da vida. Come, bebe e ama. Dentro daquele contexto que eu já coloquei, com as vestes brancas, com a vida de consagração. Essas coisas não são opostas, essas coisas caminham junto. E, por fim, no contexto do relacionamento conjugal, goza a vida com a mulher que amas, todos os dias. Ah, mas eu não sou casado, pastor. Isso se estende claramente, é o amor que Deus nos deu, para nos amarmos uns aos outros. Se estende à família, se estende aos nossos queridos, se estende aos irmãos aqui da fé, se estende o amor que nós devemos ter pelas pessoas. Mas primeiramente, ele aplica ao contexto do casamento. Olha que coisa linda, na saúde e na doença. O texto está falando das duas coisas, gente. Eu não sei o que me espera. Você não sabe o que espera o seu cônjuge. Você não sabe quem vai primeiro. Você sabe que essa questão da doença, da enfermidade, é uma coisa, é muito mais séria do que a gente imagina. Esses dias eu estava lendo sobre o que produz mais estresse, o que é mais assim, da experiência aqui humana, mais desgastante, mais estressante, mais esgotante, o que mais nos esgota, nos estressa, nos afadiga. Sabe o que é? Porque muitas coisas, né? Você pode perder um filho, falar, a pior dor que tem é perder um filho. Isso por pesquisa mesmo, séria, não é a perda de um filho. É a segunda. A primeira sabe qual que é? A perda de um cônjuge. Porque o que mais vai acarretar mudança na sua vida é quando você se tornou um com aquela pessoa, ou uma com aquela pessoa. Você criou um estilo de vida. São, às vezes, décadas de convívio. O que mais causa estresse, acredito. Em segundo lugar, é filho. Depois, outras coisas mais que a gente pode perder o seu status financeiro, é um baque muito grande também, está lá entre os primeiros também. Mas o número 1, gente, é isso aqui. Você tem que olhar para a pessoa que você ama. É uma vez só, debaixo do sol, a sua vida. É breve, é isso que o texto de Eclesiastes diz, gente. Se nós não tivéssemos a terceira coisa, que é a esperança, que dá continuidade, porque nós temos a fé em Deus,
Seria a coisa mais vazia e sem sentido viver nesse mundo, gente. Mas nós temos a terceira coisa, nós temos esperança. Mas as duas primeiras coisas não mudam. É breve e é uma só. Olha para aquelas pessoas que estão ao seu redor, que Deus te deu para você amar. É isso que o texto está falando. Deus está ordenando quase você, olha, come e seja grato porque eu estou te dando para comer. Bebe e seja grato porque eu estou dando para beber. E ama essas pessoas que eu estou te dando para você amar. Porque a vida é breve e é uma só. Aqui, debaixo do sol, uma só. Essa é a ideia. Tá? Eu sei que alguns interpretam o Eclesiastes como um livro de alguém falando como se não fosse convertido. Me aprofundando mais nisso, não é essa a ideia. Ele mostra as duas perspectivas. Aqueles que estão sem Deus, nada tem sentido. Tudo é um vazio. Mas ele está com Deus, as coisas têm sentido. Eu tenho razão para viver, para manter minhas vestes brancas, para ter uma vida de consagração, fazer tudo conforme as forças que Deus me deu, que vier à minha mão. Enquanto isso, celebrar a vida. Por mais que seja uma e seja breve. Olhe para aquelas pessoas que Deus colocou. Você não sabe quanto tempo você vai ter ela com você. Nós não sabemos. A verdade é essa. Quanto tempo nós vamos ter o nosso cônjuge, nossos pais, nossos filhos? É curto. E é uma só. Isso eu tenho certeza. Quanto tempo eu não sei. 1 mês? 1 ano? 10 anos? Nós não sabemos. E é por isso, meus queridos, que ele, logo em seguida, no texto seguinte, eu acho interessante, é como se fosse uma recompensa. Olha o termo usado aqui, olha. Porque esta é a tua porção nesta vida, pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol. Nessa vida, eu tenho outras recompensas no futuro. Eu tenho esperança que vai ultrapassar essa vida. Mas debaixo do sol, é isso que Deus já está nos dando. E Deus é tão bom, tão bom. E nós muitas vezes achamos que é até bom demais, né? Vamos falar a verdade. Deus às vezes é bom demais, gente. Porque a Bíblia diz que Deus manda a chuva e o sol sobre os bons e só, não é verdade? Ah, então vocês estão entendendo o que está acontecendo. Deus, Ele é tão bom, gente, que essa porção não é exclusividade dos filhos de Deus e dos justos, sabia? Aí que vem a grande crise de Eclesiastes. É por isso que ele começou lá o capítulo 1 dizendo assim: eu me apliquei a todas estas coisas para entender isso, que o justo, o bom e o mal, os dois recebem as mesmas coisas nessa vida. Deus é tão bom que Ele manda o sol e a chuva sobre os bons e os maus, gente. Isso aqui é uma coisa que não entra na nossa cabeça, porque isso é debaixo do sol, porque a vida é uma só, e passa rápido. Mas nós achamos que Deus é bom demais. É porque nós estamos tendo uma perspectiva apenas horizontal. Nós estamos olhando na perspectiva do incrédulo. Quando ele usa aquele termo debaixo do sol. Quando eu olho para uma pessoa que não conhece a Deus, e que porventura, porque eu não sei o dia da manhã, Deus pode convertê-la e fazê-la muito mais crente, todos nós juntos aqui, né? A gente sabe disso. Mas quando eu olho para a perspectiva de uma pessoa, às vezes até parente da gente, próximo da gente, e percebo que Deus não está presente naquela vida, não vejo fruto, não vejo sinal de arrependimento. Quando eu penso que a vida dele aqui é uma só e é breve, e que depois disso não há esperança para ele, a homem está ordenado morrer uma vez, depois disso vem o juízo. Gente, eu devia orar para que, olha, que Deus tenha muita misericórdia dessa vida. Deus é tão bom que mesmo para essa pessoa, Deus está mandando o sol e a chuva sobre os maus e os bons. Até sobre os maus, Deus dá isso. Deus dá comer, beber e amar. Para todos. Não é só para crente, não. Quanto mais nós que entendemos as coisas de Deus, entendemos a vida numa outra perspectiva, porque nós temos esperança, mantendo as vestes limpas, uma vida de consagração, e sendo fiel àquilo que Deus colocou nas nossas mãos, devemos também celebrar, comer, beber e amar. E a coisa mais triste que existe nesse mundo, gente, olha, eu vou falar assim, da minha perspectiva muito limitada, tem coisa pior, eu sei, é ver um filho de Deus, que entendeu a palavra, que tem a vida eterna, mas que vive uma vida deprimente, assim, deprimida, triste, porque ele não entendeu que a vida é uma só e é breve. Enquanto ele vive aqui, além do manter as vestes limpas, seus deveres e tudo mais, Deus lhe deu uma coisa linda. Mangiare, bere e amare. E eu vejo às vezes filhos de Deus que não sabem celebrar a vida, não experimentam essas coisas boas.
Não dão valor devido à pessoa que Deus lhe deu para amar, seja um cônjuge, um filho. Não celebra a vida, não come, não bebe. Tem gente até que priva, né? Tem igreja que é proibido beber, vai tudo para o inferno. Está sendo ingrato com uma bênção comum que Deus deu a todos os homens. Que Ele manda o sol e a chuva sobre os maus e os bons. Celebre a vida, coma, beba e ama, que a vida é uma só e passa rápido. Isso que é lindo, gente. E essa é a porção, nessa vida. O incrédulo, ele também é abençoado dessa maneira. E às vezes, olha que é capaz de a gente encontrar muito incrédulo aí, que celebra a vida melhor do que o Filho de Deus, que é grato pelas bênçãos comuns, mais do que muito filho de Deus, e sabe usar essas bênçãos comuns de maneira, às vezes, melhor, mais proveitosa do que muitos filhos de Deus, que não celebram a vida, que eles não comem, nem bebem, nem amam, como deveriam fazer. Então, meu querido, eu quero encerrar com você, para você pensar nessas coisas que nós falamos aqui. A vida aqui é uma só, filho, e o tempo é breve. Essa é a grande lição, a grande verdade, vamos dizer assim, não é a grande lição, mas é uma grande verdade que Eclesiastes nos faz lembrar. É uma verdade que nós sabemos, mas a gente parece que quer apagar ela da memória. Não deveria apagar. Você deveria olhar para a vida e dizer, pode ser meu último dia, e ele passa rápido. Por quê? Porque você vai viver da melhor maneira possível. Você vai comer, beber, amar, como se fosse o último dia. Aí eu vou terminar com aquela musiquinha, né? Devemos amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Essa é a lição de Eclesiastes, é capaz do cancioneiro popular ter entendido melhor do que nós. Mas não naquele contexto, como bebamos que amanhã morreremos, não. No contexto de celebração de quem tem vida e esperança, que vai além do que passa aqui debaixo do sol. Mas essa é a nossa porção. Comamos e bebamos. Quando nós já somos aceitos por Deus, essa vida faz sentido. Eu vou celebrar, gente, para fechar aqui, eu vou celebrar buscando a pureza, o serviço e o amor. Se eu fosse fazer uma outra divisão nesse texto, eu ia falar isso. Uma vida de pureza, né, de serviço, de consagração, fidelidade e de amor. O que eu tenho para você, não só casal, tá? Isso se aplica a todas as famílias, a todos os relacionamentos que nós temos. Olhe para as pessoas que Deus te deu para você amar. Te deu entre aspas, manda Ele falar. E lembra, é uma só. E passa rápido. O tempo está acabando. Celebre a vida. Comamos, bebamos e amemos. Não morramos, amemos. Essa é a mensagem para você. E os casais, na saúde e na enfermidade. Eu não sei quem vai ficar enfermo primeiro. Muitas vezes a enfermidade não é aquela enfermidade de morte. A pior enfermidade, às vezes, é aquela que nós fazemos que a outra pessoa adoeça. Do convívio, da amargura da nossa vida, da tristeza, da infelicidade que nós não sabemos celebrar, o comer, beber ou amar. É a doença que nós, muitas vezes, transmitimos para os nossos cônjuges, para os nossos filhos, né? De não celebrar as coisas boas dessa vida com alegria, porque é uma só e passa tudo tão rápido. Então, feche seus olhos, filho. Pensa na sua esposa, nos seus filhos, nas pessoas que Deus te deu, aqueles que ainda têm os seus pais, né? Aqueles que ainda têm familiares que o tempo está acabando. Haverá surpresa, há surpresa sim, né? A gente sabe, pessoas tão jovens, fortes, partem. Mas de modo geral, aqueles com os cabelinhos brancos, gente, você olha para ele e fala assim, tem menos tempo para ser amado. Pensa nessas pessoas e aplicando aos casais, olha para sua esposa, seu marido e ame, gente. Porque é uma vez só e passa rápido. Vamos fechar os nossos olhos? Eu não sei se nossos queridos irmãos, a hora que eu estiver orando, já sinto a vontade, tá? De virem à frente, enquanto nós oramos. Ó Pai querido, nós te louvamos porque o Senhor é um Deus bom, um Deus de misericórdia, um Deus de amor, Pai, um Deus tão bom, Senhor. Às vezes mais do que nós queríamos que fosse, Senhor. Temos que confessar. Porque o Senhor manda o sol e a chuva sobre maus e bons, que o Senhor manda bênçãos, Senhor. Essas bênçãos passageiras, temporais, em abundância, ó Pai, para todos, Senhor. Para o bom e para o mal. É algo que intrigou o teu servo no passado, fazendo ele refletir profundamente num único livro.
Se bem ou se mal nos espera, nós não sabemos. O futuro não nos pertence, pertence ao Senhor. E às vezes vemos os maus celebrando a vida e os bons enfrentando as dificuldades, porque a vida é breve e é uma só. E nós muitas vezes não entendemos que isso é fruto da tua bondade sobre todos, ó Pai. Que tu mandas o sol e a chuva sobre os maus e os bons. Mas então, ó Pai, nós que conhecemos a tua palavra, a vida faz sentido, tem esperança, porque nós conhecemos o futuro que nos aguarda, o futuro eterno. Nós somos teus filhos, nós sabemos que a vida está além do que vemos debaixo do sol. Por isso nos ajude a viver uma vida de coerência, Senhor, de obediência, de pureza, vestes brancas, de serviço, Senhor, de consagração, como diz a unção do óleo, simboliza isso na nossa vida, de serviço ao próximo. E uma vida também de amor, Senhor, amando aquelas pessoas que estão diante de nós, como se realmente não houvesse amanhã, Senhor. Porque a vida é breve, é uma só, mas essa é a nossa recompensa que o Senhor nos dá, para todos nós, Senhor. Para os teus filhos e para aqueles que não são teus filhos, Senhor. Mas especialmente eu quero aplicar aos teus filhos essa noite. Que saiamos daqui celebrando a vida, comendo, bebendo e amando, Senhor. E sendo grato, pois esta é a nossa porção enquanto estivermos debaixo do sol. E a esperança eterna que permaneça nos nossos corações, pois a vida não se encerra aqui somente, Senhor. É o que eu te peço, te agradeço pelos casais, pelas famílias, que realmente, Senhor, eles celebrem o amor, celebrem a vida, todos os dias, como diz a tua palavra. É o que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém, Senhor. De passar de toda profecia, os dons, as línguas e tudo mais que existir. Porém, como aquele que foi, hoje é e para sempre há de ser. O amor é a essência de Deus e para sempre também vai viver. Bondoso e sem rancor, fiel e paciente, humilde e sofredor, espera tão somente, justo e verdadeiro, tudo suporta e tudo crê. Tão puro e perfeito é o amor, não busca interesse ou favor. Mistério, expressão, vida e luz do Senhor. Se eu pudesse saber destinos ou futuros, fazer mover as montanhas com minha fé. Se eu pudesse falar qualquer língua em qualquer lugar e desse os meus bens ao mais pobre ou morresse em favor de alguém, se não tivesse amor, de nada valeria. Se não tivesse amor, proveito algum teria.
vazio seria ao falar, o sino que insiste a tocar, se dentro de mim